Bom dia a todos, meu nome é Bruno Frade, eu faço parte do grupo de computação competitiva do Cefet MG e na videoaula de hoje a gente vai estar falando sobre uma aplicação da Segment Tree, o problema Dynamic Range Minimum Queries do site success.fi. Nessa videoaula a gente vai estar abordando o problema, o porquê que ele não pode ser resolvido com força bruta, a definição de uma Segment Tree, a nossa implementação, tanto da ação de build, de update e query, e a gente vai estar mostrando a resolução final. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o problema motivador. O problema ele entrega pra gente um array de n inteiros e depois pede pra gente fazer que operações nesse array. As operações podem ser de dois tipos, sendo o primeiro atualizar uma posição desse array e o segundo, a gente vai ter que fazer uma consulta para descobrir, dado um intervalo, qual que é o menor valor dentro desse intervalo do array. O problema se torna complicado a partir do ponto que a gente tem, pode ter um número de operações bem alto e pode ter que receber um array bem grande. Isso faz com que seja um desafio a gente fazer resolver esse problema num tempo limite de um segundo. Bom, uma coisa que a gente pode acabar pensando, assim, quando a gente vê esse problema logo de cara, é em resolver ele do que a gente chama de algoritmo de força bruta, que seria a gente receber cada operação e para cada uma delas a gente fazer, por exemplo, um for e ficar buscando o menor valor manualmente toda hora. Isso é possível, resolve o problema, mas é muito custoso. Isso porque para cada query a gente vai ter uma complexidade de O de n, sendo n o range da query, né? E a complexidade total, então, seria os ranges da query, né, os tamanhos, digamos assim, os tamanhos do for, vezes o número de queries que a gente teve que fazer esse for. Se a gente pensar que em toda query a gente for usar o, o n completo, né, então a gente vai pra eu fazer uma consulta no array inteiro, e a gente vai usar um número máximo de queries, a gente pode ter até 4 vezes 10 elevado a 10 operações. Isso pode levar minutos para rodar, então, tipo, vai muito além do tempo que a gente tem. Ou seja, a gente vai precisar de alguma coisa mais rápida. Ou seja, a complexidade total tem que ficar mais ou menos em um O log de n. Bom, agora vamos falar sobre o algoritmo que resolve o problema. O algoritmo que resolve o problema é Segment Tree, que basicamente vai ser uma árvore binária que vai ter as folhas como os elementos do array, e o nó pai de cada dois nós, ele vai ser o mínimo dos dois filhos. Então, como nas folhas a gente tem o elemento array, a gente vai meio que filtrando de baixo para cima até que a raiz da árvore vai ser o menor número do array. Dessa forma, a gente tem um vetor que vai ser 4 vezes o tamanho original. Todavia, a gente vai poder pré-computar toda o todos os mínimos. Então aí a gente vai ter um custo muito barato para consultar o valor mínimo. Ou seja, é relevante falar que a gente não está tirando desempenho do nada. O que a gente está fazendo é sacrificar o memória para conseguir um tempo melhor. E nesse caso isso é viável. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a implementação em C++ da solução desse problema. Bom, eu criei uma struct, que eu chamo de segment tree, e ela tem dois atributos. Um chamado n, que é o tamanho dela, e um chamado tree, que é um array que representa a árvore. Quando a gente instanciar essa árvore, a gente vai receber de parâmetro o n. O que é o n aqui nesse parâmetro? É o tamanho do array base. A gente fala que o array da árvore vai ser 4 vezes o tamanho desse array base. Agora, quando a gente for rodar a função build que constrói a árvore, o que a gente faz é receber um array, receber o array base, né? Receber o nó atual que a gente está e receber as posições da esquerda e da direita desse nó, que é uma árvore binária. Se a esquerda for igual à direita do nó, quer dizer que a gente está numa folha. Então a gente só fala que esse nó vale o valor dele no array base. Lembrando que, como a gente já tinha citado, as folhas da árvore são o array base.
Agora, se não, a gente basicamente é, vai construir a árvore para a esquerda, construir a árvore para a direita e fala que o valor desse nó que a gente está definindo agora é o mínimo entre os dois. Então é isso que esse else faz. Ele pega metade, constrói da esquerda, constrói da direita recursivamente e define que a posição node de tree, né, ou seja, esse nó, vale o mínimo entre o nó da esquerda e o nó da direita. Vou falar um pouco agora sobre a operação de update. Ela é bem parecida com a de build. O que a gente vai fazer é basicamente receber o nó que a gente está trabalhando, a esquerda e a direita dele, além da posição no array que a gente quer mudar e o valor dele. O que a gente faz é, se a gente tiver na folha, a gente só troca o valor, que é o nosso objetivo. Agora, se a gente não tiver, a gente vai ter que ir descendo na árvore até achar a folha para trocar. Enquanto isso, a gente vai atualizando os valores mínimos da árvore. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre a operação de query. Basicamente, a gente recebe o nó esquerda e o nó direita do que a gente está testando. O que a gente vai testar é se esse nó está dentro desse intervalo que é L, que é R. Se estiver fora, a gente retorna o máximo de um long long. Se estiver dentro do intervalo que esse nó cobre, a gente retorna o valor desse próprio nó, o que quer dizer que o valor o valor do intervalo, mínimo do intervalo é o valor do nó. Mas se for uma interseção parcial, a gente vai basicamente retornar o mínimo entre essa operação de query do galho à esquerda e do galho à direita. Aí, dessa forma, a gente acha o valor mínimo de um intervalo. Agora, a função main, a gente basicamente só vai aplicar o que a gente usou. Então, a gente recebe o número de inteiros, o número de queries, recebe o vetor base, instancia uma segment tree, builda ela, né? Então, constrói ela. E depois a gente só vai executando as queries uma a uma. Aqui, como vocês podem perceber, eu estou colocando as posições com esse -1 porque o intervalo está em zero based, né? Começando no zero em vez de começar no 1. Então, na questão, a entrada vem one based, considerando que a primeira posição é 1. Só que na linguagem a gente usa zero based, considerando que a primeira posição é 0. Por isso que tem esses -1 aqui. Então aqui a gente tem uma análise de complexidade. Como a gente viu, a complexidade de construção da árvore é O de n, a de atualizar a árvore é O de log de n, e a atualização de fazer uma consulta é O de log de n também. O espaço foi O de 4n, e foi 4n, né? E é isso. E, bom, a gente cumpriu o objetivo de achar um algoritmo que resolve esse problema em o log de n. Com isso, a gente vai conseguir o tempo de 1 segundo. Por fim, vamos falar aqui agora sobre exercícios que eu recomendo para ver variações de uma segment tree. No caso, a gente tem do próprio CSS os 1648 e 1650, que são outras segment trees, só que agora para soma e de ou exclusivo. Bom, então é isso. Essa foi a videoaula. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, seguirem o GCC no Instagram, deixarem um like no vídeo. Os coordenadores do projeto são o professor André Rodrigues da Cruz e o professor Andrei. E no mais é isso. Obrigado pela atenção.